Vamos lá. Lazarine, boa noite. Eleusa, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Tudo bom, Margarete? Vamos dar sequência então ao nosso trabalho de reflexão ou reflexões. Obreiro da Vida Eterna, sexto capítulo. Nós falamos um pouco sobre o Gotuso, eu ia falar um pouco hoje, mas como eu vi que o capítulo 6 ele é muito longo e vai abordar exatamente o que o Gotuso passou. Lembram-se que o Gotuso foi um médico e era um devoto da Igreja Católica, e no seu leito de morte ele teria sido prometido para ele o céu, o paraíso e tal, e ele não encontrou nada disso. Ao contrário, ele encontrou tormentos profundos e até desconfiou desse intercâmbio diplomático entre a igreja que ele abraçou, ou a doutrina que ele abraçou, e Mendes, boa noite. E também a situação dele após a desencarnação. Muito sofrimento, ao ponto de quase chegar à loucura, porque ele achava que realmente ele tinha seguido os ritos da sua religião e que ele teria, né, exatamente um passaporte muito seguro para o reino celestial. E não teve nada disso. Inclusive ele retorna, né, ele conta que ele retorna para cobrar isso da igreja, do padre que teria mentido para ele, né, porque disse que ele ia ser recebido pelos anjos, seria levado aos pés do Senhor, e nada disso aconteceu. E não era um qualquer um, né, era alguém que já estava trabalhando na casa transitória de Fabiano, então já tinha uma certa estrutura, só não tinha condições de sair dessa região. Até o André Luiz tentou pediu a ele se poderia ele interferir a favor para ele poder ir para Nosso Lar, alguma coisa assim, e disse que não teria condições. Estava muito ligado à vida dele ainda na Terra, a vida familiar, as dificuldades que ele tinha em relação à esposa, que casou novamente com o primo dele. Bom, isso tudo nós vimos. Hoje, na realidade, o André Luiz vai mostrar para nós aquilo que foi prometido pelo grupo dirigido pelo Jerônimo para tentar resgatar uma pessoa muito ligada ao coração de Zenóbia, que é a diretora da casa de transição, ou a casa transitória. E a Zenóbia ia acompanhar justamente esse grupo, composto tanto pelo Jerônimo, como André Luiz, como Luciana e aquele ex-padre, para que pudesse tentar levar esse ser ligado ao coração dela para uma reencarnação compulsória, uma reencarnação expiatória, para tirar ele da situação em que ele estava. Vocês vão ver que eles estão há mais de 40 anos sofrendo nas regiões mais penumbrosas. E o André Luiz ele vai mostrando nesse sexto capítulo a questão das energias externas, que ele chama de atmosfera, entre o que é a noite, entre o que é o dia. Na casa transitória não se percebe muito, porque lá é quase noite o tempo todo, noite no sentido de breu externo, né, o tempo todo. Então ele não conseguia fazer uma comparação o que é noite e o que é dia. Você imagina aqueles tempos nublados, é uma coisa complicada. E ele ainda vai dizer, mesmo porque durante todo o tempo de nossa permanência no instituto, ou seja, na casa de transição ou transitória de Fabiano, estavam acesas as luzes artificiais. Eu estou ouvindo ele falar pela primeira vez de luzes artificiais. Então nós percebemos que tecnologia, existem tecnologia, aparelhos que obedecem a certas tecnologias lá do chamado mundo extrafísico, no qual a energia elétrica é extremamente importante para poder realmente manter luzes artificiais, como aqueles holofotes que foram ligados para poder proteger a casa transitória. E ele vai falar de um denso nevoeiro abafava a paisagem sob o céu de chumbo.
O que foi informado para ele, para o André Luiz, é que grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Então vejam que a casa era uma casa transitória, uma casa que ela saía de lugar, né, daquele campo magnético onde estava, mas no seu interior existiam, além dessa luz elétrica artificial, também existiam esses aparelhos poderosos, potentes para a fabricação de ar purificado. Um purificador de ar é uma coisa estranha, mas no mundo espiritual, o purificador de ar é exatamente o que ele está dizendo para nós. Né? Aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Então, dentro da casa, precisavam desses equipamentos. Aí vocês poderiam perguntar, mas quem construiu, quem desenhou, quem fabricou, que indústria seria essa, em que departamento foi criado um aparelho realmente depurador de ar? Lembrando que nosso lar é apenas uma das cidades chamadas espirituais que nós conhecemos. Existem milhares delas, cada um com especificidades, com características muito específicas de estrutura, de administração, de vida social, etc. Então, evidentemente, são aparelhos construídos numa dessas cidades, não necessariamente o nosso lar. Víamos o sol fundamentalmente diferenciado em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se num oceano de fumo indefinível. É uma situação, uma atmosfera extremamente pesada, comparando a situação com os quadros, por exemplo, na Terra, muito mais bonito o nosso crepúsculo, né? Ele chama até, comparando a situação com os quadros de primavera na crosta planetária, os entardeceres da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso. Então eles estavam num lugar que era um inferno. A própria Terra era um paraíso para onde eles estavam nesse momento. Olha que região, né? Uma região, uma casa transitória, com baterias, com emissões de dardos magnéticos, de emissões de luzes para poder desviar aqueles que tentam invadir. Em seu interior, além da luz elétrica artificial, também aparelhos de depuração de ar, tal, um ar asfixiante como aquele. Permanecíamos em região onde a matéria, outra informação interessante, obedecia a outras leis, interpenetrada de princípios mentais extremamente tóxicos ou viciados. Então eles estavam numa região, num círculo de vibração material, né, em que os princípios mentais estabelecem essas frequências, esse campo magnético, mas são pensamentos extremamente viciados ou intoxicados. Evidentemente, nessa frequência, nesse ambiente, nessa crosta, digamos assim, ou nesse campo magnético, ou crosta magnética, não vai ter coisa boa, vai ser exatamente uma coisa extremamente angustiante. Na verdade, muita vez viajar entre a nossa colônia feliz e o plano crostal terreno, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorava tanto em círculo desagradável e escuro como esse. Então ele teve várias viagens à Terra através da volição, né? Levava pouco tempo e fazia uma rápida passagem pelas regiões penumbrosas, mas ele ali estava no local já estagiando. Ali não existia, segundo ele, vegetação, muita neblina, mas chama de neblina pesada, sufocante, e dando exatamente aquela sensação de um deserto de profunda tristeza. Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam o quanto possível por converter o pouso socorrista num oásis confortador. Então eles já estavam em caravana, nessa região penumbrosa, estavam fora da casa transitória, para socorrer aquele ente ligado ao coração de Zenóbia. Alguém chegou à gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para nos voltássemos para dentro de nós como proveito necessário. Então, como eles estavam andando nas trevas, estavam caminhando, para não ficar nem conversando, ou seja, naquela conversação mental, e muito menos falando, né? Silêncio absoluto para que não baixasse as vibrações. Sim, assentiu o assistente Jerônimo num abrigo de pronto socorro espiritual.
é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. Por isso mesmo, quando na crosta da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos, de infernos ou purgatórios sob árvores acolhedoras, nunca. E nesse ponto os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Quer dizer, você não vai falar que inferno tem árvores bonitinhas, flores encantadoras, né, arbustos, nada disso. Lá é penumbra pura. É uma região infernal mesmo. Então ele estava em caravana, caminhando por essa região. E é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto, a fim de permanecerem a sós com as criações mentais inferiores que se ligaram intensivamente. Ou seja, essas regiões feias, tristes, sofridas, angustiantes, é para que aquelas pessoas que permaneçam a sós com as criações mentais inferiores, que se ligaram até cansarem disso e saírem dessa situação. Ninguém vai impor, não vai ser Zenóbia, não vai ser André Luiz, não vai ser Jerônimo, não vai ser Luciano, vão pegar as pessoas e tirar dessa condição. Não, isso não existe, seria interferir no livre-arbítrio deles. Se eles querem continuarem a manter essas vibrações e estarem nessa região, vão ficar lá por tempo que eles quiserem, até resolverem sair. Não haverá uma violência à liberdade deles escolherem esse mau caminho. É o problema de escolha. A conversação rica de particularidades, muito interessantes, compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo acerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros, que eram aí aparelhos preciosos e indispensáveis. Mais um aparelho, um cronômetro. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamo-nos para a pequena jornada ao abismo. Convocou Zenóbia 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. Eram 3 mulheres, 17 homens, e que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e de sensibilidade mais apurada, mas que mostravam no olhar sereno e firme boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Então, os 17 homens, as 3 mulheres que acompanhariam essa caravana, rumo às regiões mais abissais lá das trevas, que nós chamamos, do primeiro nível do umbral, mas eles mostravam exatamente, embora pareciam seres caboclo assim, bem primários, mas com olhares serenos, né, com vontade, ou boa vontade, lealdade e vontade de trabalhar. Mais tarde, vim a saber que o Instituto, lá, a Casa Transitória, alberga constantemente variados grupos de entidades repletas de características humanas primitivistas. Eu não consegui compreender muito bem, e eu confesso para vocês, se eu tentar fazer qualquer ilação, eu poderia estar pecando por inferência equivocada. Mas se a Casa Transitória alberga entidades repletas, ou seja, encharcadas, de características humanas primitivistas, o que nós chamamos de seres primitivos, né? Índios, pretos velhos, será? Não sei, mas ele fala exatamente isso. Variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas trabalhadores, mas portadores de virtudes, valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências mais elevadas e das mais elevadas expressões. Isso me chamou a atenção. A Casa Transitória asilando grupos de entidades ainda com características primitivas de seres humanos. Isso foram recebidos, estão lá, são trabalhadores também, trabalham como auxiliares lá de Zenóbia e de outros diretores, e que nesses trabalhos vão se preparando para as reencarnações e experiências de mais elevada expressão, ou seja, saírem das condições de humano primitivo para humano mais civilizado. É o que eu imagino, né, pelo que ele está dizendo aqui para nós. Dirigindo-se ao subalterno, que recebera atribuições de subchefia, indagou Zenóbia serenamente. Ananias é um desses. Temos o material de serviço devidamente arregimentado, já que eles vão fazer uma excursão nas trevas, eles precisam exatamente desse material de serviço.
Não devemos esquecer, principalmente, ela vai elencando esses materiais, faixas de socorro, redes de defesa e os lança-choques. Então são esses instrumentais para eles poderem fazer essas incursões em regiões trevosas. Tudo pronto, respondeu lá o Ananias, né? Enfim, voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse, bem-humorada, a Zenóbia, de antemão, eu rogo vocês desculpas por tomar tempo, por atendermos a um desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. Então essa excursão, esse trabalho, do qual ela acompanhará Jerônimo, André Luiz, Luciana e os demais, mas era para tentar socorrer esse desventurado irmão. Nós vamos ver quem é esse desventurado irmão, ligado particularmente à vida afetiva, à experiência de Zenóbia. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, desse que ela está buscando resgatar, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável toldou-lhe repentinamente o olhar, mas cobrando ânimo novo considerou. Além disso, o padre Hipólito, que faz parte do grupo de Jerônimo, André Luiz, Luciana, etc., endereçará apelos cristãos aos infelizes que choram nas zonas abismais. Aí eu imagino que o padre vai ter uma função específica nessa incursão, esse ex-padre Hipólito, né? O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes avisos edificantes. O ex-sacerdote, então, o que nós conhecemos como Hipólito, né? Ele disse que realmente seria importante a cooperação para todo mundo e será um grande prazer fazer esse trabalho. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para a tão significativa noite, no meio das trevas, fora da casa transitória, numa excursão entre, vocês vão ver que tem realmente pântanos perigosíssimos. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneros nos dias imediatos pela manhã, ou seja, essa casa seria deslocada junto com outras casas transitórias por causa do fogo etéreo. Alguns servidores seguiram para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos abrir-se-iam à visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momento do sono físico para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Então, outro grupo ou outros grupos estariam em visitação a nós que, quando dormirmos, sonhamos e durante o sono físico podemos receber esses benefícios magnéticos do qual esses obreiros trabalham. É isso que ele está falando. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem procedentes de esferas elevadas. Organizar-se-iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificações anteriormente recebidas. Pois bem, 2 enfermeiras, orientadoras de colônias espirituais para a regeneração, trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais. Então também mais uma excursão de enfermeiras, levando para as colônias espirituais crianças desencarnadas, eram 20 delas, né? Para quê? No sentido de avistarem com as suas mães, que viriam da crosta amparada por amigos para reencontro confortador em caráter temporário, ou seja, as mães que perderam seus filhos em tenra idade, tendo essa oportunidade, através do auxílio desses caravaneiros, poderem estar diante desses filhos desencarnados muito cedo, para esses espíritos recobrarem gradualmente as suas condições na esfera espiritual. Porque ele não pode ficar criança para sempre, desencarnou criança, vai ficar criança para sempre, não. Há esses contatos para que essa mente que entrou em turbulência antes da reencarnação volte, digamos que, à relativa normalidade. Variadas delegações de trabalho espiritual junto a instituições piedosas encontrar-se-iam no abrigo para combinar providência. 2 novas missões de socorro
alcançariam o asilo dentro de breves horas e demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Aí vai narrando todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte, deveriam ser levados a efeitos e tal. Eu estou falando rápido porque eu quero mostrar essa ida até o encontro dessa pessoa que a Zenóbia está encaminhando. Medidas outras de menor significação foram recomendadas. Por fim, Zenóbia notificou o recinto de orações, deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece e reconhecimento da noite sem nenhuma delonga. André Luiz disse que não conseguia disfarçar a surpresa, examinando semelhante quadro de obrigações, porque, segundo o cálculo efetuado momentos antes, a irmã Zenóbia estaria ausente apenas por 4 horas. Então, cheio de arrumações, cheio de providências, ela já deixou tudo traçado, mas ficaria ausente da casa transitória de Fabiano apenas por 4 horas para chegar a essa pessoa ligada à sua alma, ligada ao seu coração. Ultimando providência, acenou para nós, convidando-nos a acompanhá-la. Ao transpormos o limiar, explicou-nos cuidadosa: convém, nessa caminhada, manter apagado durante o trajeto todo e qualquer tipo de material luminoso. E fitando-nos resoluta, informou: quanto a nós, sigamos silenciosos a pé. Não será razoável utilizar a volição em distâncias tão curtas. Já estão no umbral mesmo, volição para quê, né? Mais justo assemelhar-nos aos pobres que habitam esses sítios, perante os quais, enquanto perdure a pequena caminhada, deveremos guardar a maior tranquilidade, a maior quietude interior. Qualquer desatenção prejudicar-nos-á o objetivo. Decorridos alguns instantes, André Luiz vai dizendo, atravessamos as barreiras magnéticas de defesa e punhamos-nos a caminho das trevas. Noutras circunstâncias e noutro tempo, não conseguiria eu dominar o pavor que nos infundia a paisagem escura e misteriosa à nossa frente. Vagavam no espaço estranhos sons, ouvia perfeitamente gritos de seres selvagens e em meio deles dolorosos gemidos humanos emitidos talvez a imensa distância. O André Luiz vai descrevendo então essa caminhada nas regiões penumbrosas. Mais um detalhe, aves de monstruosa configuração, mais negras do que a noite, de longe em longe, se afastavam de nosso caminho assustadiças. Então, vejam só, animais, ele está falando de aves de monstruosa configuração, negras ou mais negras do que a própria noite, fugindo deles, né, assustadas. E embora a sombra espessa, observava alguma coisa infinita ou de uma infinita desolação no ambiente. Após alguns minutos de marcha, de caminhada, surgiu-nos a lua, ele observou a lua como uma bola sangrenta, através do nevoeiro espalhando escassos raios de luz. Então a lua era feia naquele ambiente. Poderíamos identificar agora certas particularidades do terreno áspero. A irmã Zenóbia colocara diante de nós adestrado auxiliar, quer dizer, um cicerone, na travessia daquelas sendas estreitas e, conforme a recomendação inicial, guardávamos rigoroso silêncio em fila móvel, ganhando estrada hostil. Naquela trilha, atingimos zona pantanosa, em que sobressaía rasteira vegetação. Ervas mirradas e arbustos tristes assomavam indistintamente aquele solo pantanoso. Fundamentalmente espantado, porém, ao ladear imenso charco, ouvi soluços próximos. Guardava a nítida impressão de que aquelas vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias, tais as emanações desagradáveis que pairavam no ar. Imagine o cheiro de lodo, podre, aqueles seres mergulhados no lodo. Essa é uma situação pior do que o inferno da teologia, a verdade é essa. E onde eles estão caminhando nessa trilha, ladeado por verdadeiros pântanos, gritos, uivos e outras coisas mais. Diz ele, que forças nos defrontavam ali. A treva difusa não deixava perceber detalhes. Todavia, convencera-me da existência de vítimas vizinhas de nós, esperando-nos amparo providencial. Estaríamos
ante o abismo a que se referiu a administradora da casa transitória? Optei pela negativa, porque a expedição não se deteve em tão angustioso lugar. Jerônimo seguia rente aos meus passos e não contive a indagação que me escapou rapidamente. Estão aqui almas humanas mesmo? Jerônimo, em atitude discreta, somente respondeu num gesto mudo em que me pedia calar. Então, André Luiz foi inconveniente até em fazer uma pergunta nessas situações, caminhando numa trilha em regiões trevosas, ladeado por pântanos, gritos, maus cheiros, gente mergulhada no lodo, etc. Bastaram, no entanto, as minhas 4 palavras curtas para que os lamentos indiscriminados se transformassem de súbito em rogativas tocantes e estertorosas. Ajude-nos! Quem passa, por amor de Deus, salvai-nos! Por caridade, essas vozes vinham, socorro! Viandantes, socorro, socorro! Verificou-se então o imprevisto. Certamente, as entidades em súplica permaneciam jungidas ao mesmo lugar, mas figuras animalescas e rastejantes, lembrando sáurios, sáurios são crocodilos, jacaré, aqueles bichos, aqueles seres que rastejam nos pântanos, de descomunais proporções, avançaram para nossa caravana, ausentando-se de zona mais funda dos charcos. Imagina, como for jacarés. É isso. Sáurios são crocodilos, são jacaré, E atacando esse grupo que estava numa trilha rumo, para pegar aquele senhor lá e ajudar. Eram em grande número e davam para estarrecer o ânimo mais intrépido, mais corajoso. Experimentei um instinto de utilizar a volição e fugir depressa. Entretanto, a serenidade dos companheiros contagiava-me e esperei firme. Quase imperceptível, estalido, partiu da destra da irmã Zenóbia, e 10 auxiliares, aproximadamente, utilizaram um minúsculo aparelho, emitindo raios elétricos de choque através de insignificantes explosões. Não obstante ser fraca a detonação, a descarga de energia revelava um vigoroso poder, tanto que aqueles sáurios, aqueles animais, recuavam precipitados, recolhendo-se ao pântano, em queda espetacular sobre a lama grossa. Então, olha como é que é importante essas armas de defesa. Projetor nesses crocodilos, digamos assim, esses jacarés invadindo dos pântanos, e eles voltaram por causa desses choques, desse impacto. Multiplicavam-se as lamentações dos prisioneiros invisíveis, daquela substância viscosa. Libertai-nos, libertai-nos, ele escutando, libertai-nos, por favor, queremos sair desse lodo, socorro. André Luiz disse, cortavam-me a sensibilidade, aquelas rogativas, aquelas imprecações pungentes, dolorosas, mas ninguém parou, continuamos caminhando. Seguimos a expedição diligente, muda. Compreendi que estava em jogo maiores interesses de trabalho e não insisti, porque o objetivo ali era aquela alma que Zenóbia quer recolher para a reencarnação expiatória. Minha posição era do subalterno chamado a cooperar. Mais alguns minutos e havíamos varado uma região dos charcos, penetramos um outro terreno de configuração diferente, aliviou-se-me de algum modo o coração condoído. Entretanto, agora, vultos negros de entidades humanas escondiam-se junto de nós. Aproximavam-se com a visível disposição de atacar, recuando, porém, inesperadamente. Ameaçavam, igual o cachorro quando late, Supus, por minha vez, que o movimento de recuo ocorria logo que eles observavam a extensão do nosso grupo de 20 pessoas. Então, tinham medo pelo número de membros da excursão. Eram 20 pessoas, Temíamos a expressão numérica e fugiam presurosos. Prosseguindo a marcha, penetramos escarpada região e, atendendo ao sinal da irmã Zenóbia, os 20 auxiliares que nos seguiam postaram-se em determinado ponto com a recomendação de nos aguardarem de volta. A Zenóbia conduziu-nos pelo menos os 4 caminhos adentro, Pegou os 4,
e foram adentro acentuando, ou pelo menos advertindo, que começaríamos isoladamente a primeira parte do programa de serviço. Em semelhante paragem, a atmosfera rarefazia-se de maneira sensível. A lua pareceu menos rubra, a relva mais doce, o ar mais tranquilo. Estamos em reduzido oásis de paz, em meio de extenso deserto de sofrimentos. Zenóbio esclareceu, quebrando aquele silêncio. Agora nós podemos falar e atender aos objetivos da nossa vinda. Logo após, evidenciando preocupações em sossegar-nos o íntimo, referentemente aos sofredores anônimos que encontráramos naquelas regiões pantanosas, a Zenóbia explicou: não somos impermeáveis às rogativas desses nossos irmãos que nós vimos nesses charcos, não. Que ainda gemem nesse charco de dor, que se atiram voluntariamente, dilaceram-nos o espírito também as imprecações dos infelizes. No entanto, a nossa casa transitória tem-lhes prestado o socorro possível. Ajuda essa que até hoje vem sendo repelida pelos nossos irmãos infortunados. Então, por mais que você tente ajudá-los, eles repelem. Debalde, libertamo-los periodicamente dos monstros que os escravizam, organizando-lhes refúgio salutar, porém fogem de nossa influenciação retificadora e tornam espontaneamente ao sargas. Tu tenta ajudar, vamos lá, onde depois eles voltam, né? Igual as pessoas bêbadas, os alcoólatras, né? Você tenta ajudar e tal, ele volta para a cachaça. Quer dizer, é uma coisa esquisita. É o vício das mentes poluídas no mal. É imprescindível que o sofrimento lhes solidifique a vontade para as abençoadas lutas do porvir. Ou seja, o sofrimento, para eles, acaba sendo até uma benesse. Ou seja, quanto mais eles sofrem, mais possibilidade de solidificar uma vontade e sair disso. Eles têm que trabalhar à vontade. Enquanto a vontade não for trabalhada, eles vão continuar nas trevas. Não adianta você recolher, vamos levar lá para casa transitória. Se a vontade deles é se manter nas trevas. E por isso que a dor tenta convidar a mudança dessa vontade no mal. Estabelecida a ressalva que percebi, especialmente formulada de modo indireto para mim, Zenóbia continuou bastante emocionada. Compete-me agora alguns esclarecimentos. Neste instante, deve esperar-nos na orla do abismo o irmão a que aludi. Então, agora eles estão muito próximos desse irmão do qual ela tinha falado para Jerônimo que tinha vontade de ajudar para uma reencarnação, porque ele já está há muito tempo, está sob cuidado também da casa transitória, mas numa região de muita infelicidade, muitas trevas. Devotado amigo para mim no outro tempo, esse amigo que eles vão socorrer, diz ela, né, ele foi uma pessoa muito importante para mim, pelo qual devo trabalhar na atualidade através de todos os recursos legítimos ao meu alcance. Então, a Zenóbia está se entrando na renúncia absoluta para ajudar essa pessoa que foi devotada a ela em algum momento. Infelizmente, o pobrezinho mantém-se em padrão vibratório dos mais inferiores. Creio, precisa essas explicações preliminares, facilitando-lhes a obsequiosa colaboração desta noite. Muitas vezes, a surpresa dolorosa compele-nos à solução de continuidade no serviço a fazer. Daí, a minha preocupação justa em prestar-lhes esses informes devidos. Então, alertando ao grupo. Trata-se do padre Domênico, entidade que muito devo. Então, quem é esse amigo de Zenóbia? Um ex-padre que está nos mais absolutos tormentos das trevas, que chama-se Domênico, que Zenóbia vai tentar ajudar para uma reencarnação compulsória. Foi ele clérigo, menos feliz, incapaz de manter-se fiel ao Senhor até o fim dos seus dias. Iniciou-se nas lutas humanas tocado de sublimes esperanças na primeira mocidade. Entretanto, ele, esse padre Domênico, porque os desígnios do pai eram diversos dos caprichos que ele alimentava, o Domênico, né? Acabou ele entrando em um processo apaixonado, voluntarioso de desequilíbrio. Em breve, caía em despenhadeiros que lhes valem os amargurosos padecimentos depois do túmulo. Ela não entra em detalhe em que ele caiu. Qual foi exatamente o móvel maior da sua queda. Aproveitou-se das casas consagradas à fé viva para concretizar propósito menos digno. Então ele utilizou da condição de padre
conspurcando a paz de corações sensíveis e amorosos. E eu imagino que é um desequilíbrio no campo da sexualidade, porque ela vai dizer para nós que ele foi utilizando a sua condição de padre, ou seja, a autoridade de padre, o poder de padre, o domínio de um padre sobre outras pessoas, conspurcando a paz de corações sensíveis, o momento afetivo, né, sensível de mulheres, evidentemente, no campo amoroso. Recebeu todas as advertências e avisos salutares tendentes a modificar a conduta criminosa e desvairada. Então, eu estou querendo confirmar que ele desequilibrou-se nessa área. Todavia, internou-se fundamente no lamaçal escuro dos erros voluntários, desprezando toda espécie de assistência salvadora. Colaborei durante anos consecutivos nos serviços de orientação que lhes eram ministrados, mas pela expressão intensa de fragilidade humana que ainda conserva, ele, pelo menos ele está muito frágil, em minha alma abandonei também a própria sorte, absorvida por sentimentos de horror. Quer dizer, ela fez o que pôde, mas não podia fazer muito mais do que ele permitia. Minha deliberação estabeleceu um tempo muito longo de afastamento dele, pelo menos nossas relações mais diretas. Foram mais de 40 anos entre nós que eu estou meio afastado que ele foi um devotado em algum momento para mim. De tempos a esta parte, porém, os seus sofrimentos acentuaram-se de maneira terrível, obrigando-me a mobilizar as minhas humildes possibilidades em seu favor. Desencarnado desde muito, voltou da crosta terrestre em angustiosas circunstâncias. Ocasionou desastres morais de reparação muito difícil e ainda permanece insensível às nossas exortações de amor e de paz, conservando-se em posição psíquica negativa esse padre. Precipitou-se em temível aridez do coração, envolvendo-se em forças que o aniquilam e o entorpecem cada vez mais. Para que males maiores não lhe ocorram, fui, a meu pedido, autorizada a incluí-lo entre os tutelados externos de nossa instituição. Então ele é um tutelado de Zenóbia. Consegui, desse modo, que algum dos nossos cooperadores lhe atenuassem o movimento fácil, sem que pudesse ele dar conta de nossas operações fluídicos, magnéticos nesse sentido. Essa informação é muito importante para nós que estamos estudando o livro, que ele disse assim, para que não desse para ele realmente facilidade, de movimento, ou seja, que esses cooperadores pudessem manter o movimento dele mais restrito, ou atenuar esse movimento fácil dele de incutir nos encarnados ou nos padres reencarnados o desequilíbrio na área da sexualidade, com certeza. E ele tem sofrido muito. No entanto, apesar da prostração, ainda não modificou a mente, mantendo-se em pesadas trevas interiores, subtraindo-se sistematicamente a qualquer esforço de autoexame. Não lhes facilitaria, sem dúvida alguma, repouso espiritual. Além disso, além desse alívio, que lhes é sumamente indispensável, o padre Domênico necessita regressar à experiência construtiva da crosta planetária, recapitulando o pretérito em serviço expiatório. Entretanto, a situação mental dele, não é favorável, evidentemente, não ajuda em nada. O que está acontecendo é que ele está criando cada vez mais empecilhos de vultos, dificultando uma ação intercessória. Por isso que é importante que ele regresse à reencarnação para ir para os abismos, mas não os abismos. Ele está ainda numa região interessante, uma região em que limita a liberdade dele, mas ele está numa região boa, considerando que ele pode cair até mesmo para os abismos infernais em regiões subcrostrais, região abaixo da crosta terrestre. É isso que ela está explicando. Amigos nossos devotados e solícitos amparam-me o pedido em benefício dele. Domênico voltará a unir-se como filho sofredor de uma das suas vítimas de outro tempo. Vítima e verdugo, porque num gesto de vingança cruel, o ofendido eliminou o ofensor com a morte. Então ele foi morto por alguém que certamente ele deve ter traído. Isso que ele está dizendo em outras palavras. Ou seja,
Vai ter que resolver esse problema aí com quem o matou, em algum momento que ele deve ter traído, né, conspurcou o casamento dele. Para reintegrar-se nas correntes carnais, preciosas e purificadoras, deve o infortunado adquirir pelo menos a virtude da resignação, de modo a não aniquilar o organismo daquela que, desempenhando sublime tarefa de mãe, lhe conferirá carinhosamente a nova personalidade. Ou seja, se ele não se resignar, ou pelo menos ter esse movimento inicial de resignação, o processo reencarnatório vai aniquilar o organismo em formação, se tiver o processo da concepção. Quer dizer, vai haver um aborto, é isso que ela está dizendo. Para a obtenção desse resultado, é imprescindível que melhore interiormente. Se conseguirmos que num raio de luz lhe penetre o íntimo, se possibilitarmos a eclosão de alguma lágrima que lhe desabafem o coração, dilatando-lhe o entendimento, ele experimentará novas percepções visuais e provavelmente conseguirá enxergar aquela que lhe foi desvelada genitora na derradeira romagem dos círculos carnais, que certamente vai ajudá-lo no processo da reencarnação, porque a mãe ele conhece, a mãe tem um poder sobre ele. Conseguida essa providência, creio que será ele conduzido facilmente à indispensável conformação e a medidas iniciais de recapitulação terrestre. Ou seja, é um trabalho muito difícil, ela tem 3, 4 horas apenas para, nessa aproximação, tentar fazer tudo isso, fazer com que ele consiga realmente entrar em um processo de internalização, de arrependimento, alguma coisa ligada a isso, né? Resignar-se, chorar, se fosse possível, até chorar, abrir um pouquinho realmente a própria consciência e, pela vontade, quem sabe realmente dá a possibilidade dessa recapitulação, ou seja, de um reaprendizado pela reencarnação na Terra. Estabeleceu-se natural intervalo nas considerações 19. Nenhum de nós ousou formular qualquer pergunta, ela, porém, prosseguiu humildemente. Desde alguns dias, ele ouve-nos a voz, tal como um cego que não consegue ver. O Domênico consegue não me ouvir. Ele não pode identificar-me perante ele, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção. Ou seja, ela diz que não se pode identificar perante ele para não prejudicar esse trabalho que ela quer de ele por ele mesmo chorar e encontrar um caminho para uma reencarnação. Mas espero que nesta noite possamos fazer em seu favor com os valores da prece. Aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividente e Luciana, que lhes possam elevar o tono vibratório. Luciana seria utilizada, ela daria instruções como clarividente para que pudessem penetrar nesse tônus vibratório também do Domênico e, quem sabe, trabalhar uma sensibilidade maior e ele chorar. E quem poderia ajudar exatamente essa clarividente, que é a Luciana, que faz parte dessa expedição. E ocorrendo isso, como espero, em Nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que foi a mãe dele, né, que ele foi mãe, dedicada e compassiva, com o fim de recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis da reencarnação. Estou convencida de que, podendo ver a genitora, Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. Indicando determinado ponto da paisagem, informou: em vista do serviço a realizar, recomendei que 2 auxiliares o trouxessem a um local adequado, onde possamos orar livremente e auxiliá-lo com as nossas palavras sem interferências estranhas. Em seguida, rogou comovidamente e, depois dela rogar, iniciaremos o trabalho de tantas significações para minha alma. Insisto para que me perdoem o caráter pessoal dessa tarefa. É que a oportunidade de nos reunirmos 5 irmãos tão bem sintonizados não é bastante comum e em vista da providência assinalada para amanhã. Sinto que não devo adiá-la, porquanto a desintegração de resíduos inferiores pelo fogo etérico se faz acompanhar de muita renovação nesses sítios. Então, até essa limpeza atmosférica vai ajudar, né, para a Zenóbia conseguir fazer com que haja essa reencarnação no dia seguinte. Poderemos, desse modo, Ernestina, Domênico, eu,
perder o sagrado ensejo, não podemos perder sagrado ensejo de repetição de problemática. Estejam certos de que serão meus credores para sempre. Tendo-se em conta a elevada posição da diretora da Casa Planetária, comovia-nos semelhante demonstração de humildade, diz André Luiz. Constrangido quase diante de seu exemplo cristão, seguimos-la a pequena eminência do solo, vagamente iluminada, onde 2 companheiros velavam diante de alguém estendido em decúbito dorsal. A mentora, benevolente, dispensou ambos os auxiliares, recomendando-lhes integrar a comissão de serviço que se postara adiante. Em seguida, Zenóbia aproximou-se maternalmente e, deixando-nos surpresos, sentou-se na erva rasteira, colocando a cabeça do infeliz, daquele ex-padre, no regaço carinhoso. Aquele homem trajando aquelas roupas esfarrapadas, negras, exibiam horripilante face. Não obstante a sombra, viam-se-lhe os traços fisionômicos que inspiravam compaixão. Cabelos em desalinhos, olhos fundos na caverna das órbitas, bocas e nariz tumefactos em horrível máscara de ódio e indiferença. Dava a ele a impressão de um louco comum que só a enfermidade conseguira imobilizar para a prestação de contas com a justiça. Não acusou emoção alguma ao contato daquele colo amoroso de Zenóbia e nem se apercebeu de nossa presença amiga. De olhar parado, no espaço, num misto de desespero e de zombaria, semelhava-se a uma estátua de insensibilidade, vestida de farrapos hediondos. Domênico, Domênico, clamou a irmã Zenóbia com ternura fraternal. Deveriam interpelado a experimentar a extrema dificuldade na audição, porque só depois de pronunciado o seu nome diversas vezes, foi que, como alguém que registrasse sons de muito longe, exclamou irritadíssimo: quem me chama? Quem me chama? Ó poderes orgulhosos, que desconheço, deixai-me no inferno. Não atenderei a ninguém, não desejo o céu reservado a prediletos. Pertenço aos demônios do abismo, não me perturbem. Um ex-padre falando tudo isso. Odeio, odiarei para sempre. Quem te chama? Considerou a diretora, delicada e afetuosamente: somos nós, meu irmão, que te desejamos o bem. O infeliz, entretanto, ao que observei, não se apercebeu da frase confortadora, porque continuou praguejando insensível: malvados, gozam no paraíso enquanto sofremos dores. Dores atrozes, hão de pagar-nos. Deram-me o direito no mundo, prometeram-me a paz celestial, conferiram-me o privilégio sacerdotais e precipitaram-me nas trevas desalmadas. Satã é mais benigno do que vocês. Então ele estava muito revoltado com a vida religiosa que teve como ex-padre, mas um padre aventureiro, estragando e desarrumando lares, sendo morto por um dos atingidos, uma das suas vítimas, E nossa venerável irmã, no entanto, longe de irritar-se, falou pacientemente: pediremos a Jesus te restitua ainda que por alguns momentos o dom de me ouvir. Solicitamos acompanhar da rogativa, invocou: Senhor, dá que possamos amparar o teu infeliz tutelar. Mestre, tu que fazes descer a bendita luz, ela faz uma prece maravilhosa, conversando dessa forma com Jesus. Concede-nos semelhante alegria, não por méritos que não possuímos, mas por acréscimo de tua inesgotável vontade. E foi pedindo, em seguida, a súplica sensibilizada, observei que de todos nós se irradiavam forças brilhantes que alcançavam o tórax de Zenóbia como a reforçar-lhe as energias, e de suas mãos carinhosas e beneméritas, então, iluminadas de claridade doce e branda, emanavam os raios diamantinos. A amorável amiga colocou-as sobre a fronte do desventurado ex-padre, oferecendo-nos a certeza de que maravilhosas energias se haviam improvisado em benefício dele. Chamou novamente, grave e terna, o interpelado agora, revelando capacidade auditiva diferente, fez imenso esforço por levantar-se, tateou em torno de si e bradou: quem está aqui? Somos nós, respondeu Zenóbia, desvelada,
que trabalhamos em teu favor, a fim de que obtenhas a paz e a luz. Quimeras, gritou o infortunado, acusando algumas transformações. Fui traído em meu ministério sacerdotal, negaram-me os direitos prometidos, fui espezinhado, fui ferido. Que desejar de mim? Lastimar-me? Não necessito de compaixão alheia. Aconselhar-me? Impossível. Estou cego, atormentado, no inferno, por deliberado menosprezo das forças divinas que me desampararam totalmente. Domênico, falou-lhe então Hipólito, a pedido da orientadora, que lhe fez silencioso gesto de solicitação nesse sentido, dando-nos a ideia de que não desejava empregar a própria voz na conversação que iniciava. Então, foi chamado o padre Hipólito, o ex-padre Hipólito, para conversar com o ex-padre Domênico, né? Daí, justiça, vai falar assim, justiça, replicou então, vibrando em emotividade. Não tenho fome. E não tenho fome de direito? Não possuía eu prerrogativas no apostolado? Não fui sacerdote fiel à crença? Fiel? Destruindo lares? Há muitos anos padeço nas trevas e ninguém se lembrou de fazer-me justiça? Acalma-te, disse o nosso companheiro com voz firme. A consciência é juiz de cada um de nós. Possivelmente envergaste a batina fiel à crença, mas desleal ao dever. Temos conosco alguém com bastante poder de penetração nos escaninhos da tua vida mental. Espera, vamos orar em silêncio. O infeliz emudeceu por momentos e, tomados do forte desejo de auxílio, endereçamos-nos fervorosa súplica às esferas superiores, rogando o lenitivo para o sofredor e bastante luz para a nossa irmã. Na realidade, esse quadro contado aqui, essa aproximação de Zenóbia, a aproximação do ex-padre, de Luciano, através da sua capacidade de clarividência, enfim, a função da Luciana é penetrar na consciência culpada desse senhor e dar algumas explicações para Zenóbia para ver o que poderia ser conduzido com palavras, com sentimentos, com orações a esse ex-padre. E nesse momento ele está sendo preparado para a reencarnação. O capítulo ele termina aqui. No próximo capítulo nós vamos realmente ver que após a oração, né, Luciana fez compreender que atingiu um momento de uma ação para o encaminhamento da reencarnação desse ex-padre. O tempo vai, nós vamos ter que ir também, eu fiz uma leitura rápida, porque foi um capítulo muito longo, capítulo 6, nós vamos entrar no capítulo 7, que é exatamente a interferência de Luciana, vai entrar agora como clarividente na mente, né, vai fazer uma leitura mental desse ex-padre. O que se passa ali, o que ela consegue registrar e quais os caminhos que ela pode dar, orientar para quem está fazendo uma orientação verbal, seja o ex-padre, né, o Hipólito, seja também a própria Zenóbia. Esse é o objetivo exatamente desse encontro. Teriam 4 horas para fazer isso, para que no dia seguinte fosse providenciada a reencarnação desse padre que está há mais de 40 anos nessas condições de rebeldia, de ódio contra si mesmo, contra Deus, contra tudo, etc. É uma situação de um ex-sacerdote que, evidentemente, isso deve acontecer com vários outros religiosos e não religiosos, e o que nos espera após a desencarnação está muito ligado à nossa vida mental, né? Do que nós fizemos, deixamos de fazer. Eu até peço desculpa pela leitura rápida, porque eu queria realmente entrar nessa leitura mental para a próxima reunião com a Luciana, fazendo exatamente com que pudéssemos compreender e atingir o momento de uma ação para a reencarnação desse padre, ou ex-padre. Ficamos aqui então, o 6º capítulo foi, vamos entrar no 7º capítulo, que vai ser continuação, para ver como é que ele foi preparado para essa reencarnação e como é que a mãe dele vai entrar, né? É isso. Um grande abraço para vocês todos, uma boa noite, muito obrigado.